Será que é possível comprar imóveis de forma parcelada e sem precisar comprovar renda? Essa é uma dúvida recorrente de muitas pessoas que estão planejando comprar o seu primeiro imóvel, ou construir, ou trocar para um imóvel melhor, até mesmo investir no mercado imobiliário, e também para brasileiros que moram fora do país, mas desejam comprar e investir em imóveis aqui no Brasil, mas tem essa insegurança em relação à comprovação de renda. Às vezes não tem como comprovar, ou às vezes o seu limite de financiamento, que você já fez outras operações, já está esgotado e você não consegue fazer um novo financiamento ou tem dificuldade em relação a essa comprovação de renda. Bom, eu tenho uma boa notícia para você. É possível sim você programar, planejar e comprar o seu imóvel aqui no Brasil sem precisar comprovar renda. Isso é possível através de planos especiais de consórcio de imóveis que eu vou explicar aqui para você. Basicamente, as administradoras independentes e outras administradoras utilizam dois critérios de análise de crédito para a aprovação desse crédito para que você possa comprar o seu imóvel. A maioria das administradoras independentes, elas não fazem uma pré-análise cadastral ou análise de crédito no momento da adesão, mas somente após a contemplação. Então, vou citar um exemplo. Digamos que você deseja comprar um imóvel de R$ 300.000, fez uma simulação numa administradora, ela passou todas as informações, você viu um plano que tem um prazo e parcelas de acordo com a sua capacidade. Se você tiver um CPF ativo, ou seja, não está irregular junto à Receita Federal, não estou falando aqui de restrições, só que o seu CPF está ativo. Então você pode fazer adesão, vai pagando as parcelas normalmente. Quando você for contemplado, aí sim essa administradora ou essas que atuam nesse modelo vão fazer uma análise de crédito semelhante a um financiamento, só que com menos burocracia, mas ela precisa entender que agora você tem de fato capacidade de pagamento, de dar continuidade ao pagamento, porque você vai receber o crédito que você contratou para comprar a sua casa, por exemplo. Então ela vai solicitar todas as informações de praxe, né? A sua documentação, comprovação de renda, com quem você trabalha, do seu cônjuge, se for o caso. Então ela vai precisar dessas informações para realmente analisar a sua capacidade de pagamento. Logicamente, não é só isso que ela vai considerar. Ela vai considerar também a sua adimplência na administradora, se você pagou tudo em dia, qual que é o saldo devedor do seu plano de consórcio, porque se você for contemplado no começo ou na metade do plano, os critérios de análise são diferentes, porque a sua dívida ali naquele momento, ou o seu saldo devedor, também muda de acordo conforme o prazo que você já pagou até ser contemplado. Se você foi contemplado por lance ou por sorteio, por exemplo. Então ela vai fazer essa análise, ela vai considerar também o score junto ao Serasa e outros sistemas de crédito, mas tem administradora que não leva isso em consideração. Então, com base nessa informação, ela vai decidir se aprova ou não o crédito para você, para que você tenha a carta de crédito para comprar o seu imóvel. Então, algumas administradoras, elas levam em consideração, por exemplo, que a parcela integral não pode ser mais do que 30% da renda do casal, por exemplo, ou a sua renda individual, ou a sua renda tem que ser mais de 3 vezes o valor da mensalidade integral, então vai depender ali do critério de cada administrador. Se tiver tudo ok, ela vai aprovar e vai liberar a carta de crédito para você comprar o imóvel que você deseja. Em algumas situações, se ela entender que existe um risco, ela pode solicitar um avalista, né, ou um fiador, que vai ser um devedor solidário, ou até mesmo quando você for comprar o imóvel, ela pode solicitar uma garantia complementar. Então, de repente, o teu saldo devedor é muito alto, ela entende que tem um risco, então ela vai pedir, olha, você tem que apresentar mais um imóvel temporariamente como garantia, depois, conforme você for pagando, ela vai desalienando, né, vai liberar aquele imóvel complementar. Mas para você que não tem como comprovar a renda ou tem essa dúvida, existem administradoras que não fazem, não solicitam comprovação de renda porque ela já faz uma pré-análise na adesão ou antes da adesão, com base somente no seu CPF. Então, naquele mesmo exemplo lá de 300 mil, você tem interesse numa cota. Então, você vai passar o seu CPF, data de nascimento para nós vamos fazer uma consulta junto às administradoras parceiras, e nós vamos verificar qual ou quais aprovam a sua adesão, qual é o crédito e planos que estão disponíveis para você. Porque algumas administradoras elas aprovam várias faixas de créditos, outras ela vai informar, olha, nós aprovamos crédito de até 400 mil, mas no prazo de até 100 meses.
outras ela podem aprovar até 500 mil no prazo de até 220 meses. Então, cada administradora vai usar um critério. Algumas, por exemplo, tem administradoras que se você tiver um score acima de 100, ela já vai aprovar. Tem outras que tem que ser mais de 300. Tem outras que não usam critérios de score, ela usa outros critérios internos do banco, por exemplo, ou da própria administradora, para aprovar o teu crédito. Aí o que acontece? A gente fazendo essa pré-análise, se for aprovado ali a sua adesão, praticamente 99% do seu crédito já está aprovado após a contemplação. Então, o que vai acontecer? Digamos que você fez aquele mesmo exemplo, a gente passou lá teu CPF, foi aprovado um crédito de 300 mil reais, você fez o consórcio. Quando você for contemplado, a administradora vai fazer uma nova análise de crédito do mesmo jeito que foi feito anteriormente para verificar se está tudo certo. Ou seja, se você manteve o mesmo nível de crédito que você tinha antes, ou melhorou, para ela formalizar a aprovação. Se tiver tudo ok, tiver tudo normal como estava antes, ou melhor, beleza, o seu crédito vai estar aprovado, você vai ter a carta de crédito e depois vai providenciar a compra do imóvel. Lembrando que a análise do imóvel é um outro processo, tá? Então aqui nós estamos falando da análise de crédito. Então, nesse caso, o teu crédito já está aprovado, você não vai precisar comprovar renda nenhuma, porque ela já fez essa análise de risco com base nas informações que você tem. Isso é muito importante porque vale ressaltar que essa análise que as administradoras fazem, elas levam em consideração a tua movimentação financeira, o teu perfil financeiro nos bancos no Brasil. Então, se você, por exemplo, trabalha como autônomo e movimenta contas bancárias, então você tem uma movimentação, tem compras, tem cartão de crédito, tem vários outros mecanismos financeiros que você consegue comprovar sua movimentação, isso vai ajudar na sua aprovação. Agora, se você é autônomo e recebe tudo em dinheiro, não tem conta corrente, não tem cartão de crédito, não tem nada que comprove que você movimenta dinheiro, então é basicamente como se no mercado financeiro você não existisse. Então vai ser muito difícil a administradora aprovar. Então, nesse caso que foi feita a pré-aprovação, então voltando lá, você fez um cadastro, um crédito, foi aprovado, foi contemplado. Ela vai fazer aquela nova análise novamente. Deu tudo certo, aprovou, você vai poder comprar o imóvel. Caso aconteça uma situação que você, no período até ser contemplado, você foi inadimplente, voltou, teve algumas dificuldades de continuar pagando, ocorreu uma mudança no seu histórico financeiro geral, ou seja, de repente você está com alguma inadimplência, a tua movimentação financeira diminuiu. Se o banco, ao fazer essa análise, ele identificar que existe um risco, uma incoerência nas informações desde quando você fez a adesão, ou ele percebeu, olha, esse cliente ele tinha um patamar X e agora ele está lá embaixo. Então o risco de dar continuidade é grande dele chegar a ter uma inadimplência. Então, dependendo do caso, ela pode, ao fazer essa nova atualização, ela pode entender que precisa atualizar as informações. Então, ela pode pedir uma comprovação de renda. Em alguns casos, ela pode pedir também um avalista para você. Mas esse caso é a exceção. Se você já tem uma regularidade, você sabe que o teu histórico financeiro continua no mesmo nível, ou até melhorando, ou teve uma oscilação simples, dificilmente você vai ter algum problema e você vai conseguir a aprovação do seu crédito para poder comprar o imóvel. Isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe algumas críticas, o consórcio pede comprovação de renda e pode pedir até avalista para alguns casos, né? Mas isso acontece por causa da análise de risco. A administradora, ela não é dona do dinheiro, quem é dona do dinheiro são os consorciados. Então, ela, junto ao Banco Central e as outras instituições financeiras, a administradora ela é responsável pela liberação do crédito. Então, ela precisa fazer uma análise e distribuir esse crédito de forma segura, de forma coerente, porque nenhuma administradora quer ter a dificuldade de ter que fazer uma penhora de um imóvel por inadimplência, porque isso prejudica todo mundo, não somente o consorciado que está com o imóvel, a própria administradora e os outros consorciados daquele mesmo grupo que você está participando. Então, para você que mora aqui no Brasil, e para você também que mora fora do país, está pensando em comprar um imóvel no Brasil, mas está com essa dúvida em relação à comprovação de renda, quer investir, né, quer ter uma ideia do que está aprovado para você previamente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um formulário que você pode preencher com as suas informações e nós vamos entrar em contato com você para entender melhor o seu momento e preparar uma proposta para você. Nós vamos fazer uma análise
do seu cadastro, ver quais são os planos que estão disponíveis para você e você tomar uma decisão em relação ao plano que é mais adequado para você. Hoje nós trabalhamos praticamente com 5 administradoras especiais de renome aqui no Brasil, que pode ser uma solução importante para você programar a compra do seu imóvel, seja o seu primeiro imóvel, pode ser casa, pode ser apartamento, pode ser terreno, né? Pode ser imóvel na praia, pode ser imóvel rural, dependendo da sua necessidade, e até mesmo imóvel internacional, que nós trabalhamos com algumas administradoras que têm essa possibilidade, só que se você tem que apresentar um imóvel aqui no Brasil. Se você está gostando, aproveita para curtir e seguir o nosso canal para ser informado com novidades, com novas opções de planos que a gente vai trazendo aqui periodicamente. E eu vou deixar outros vídeos aqui para você, com várias informações sobre o consórcio de imóveis, como investir no consórcio e outras dúvidas sobre esse setor. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente e eu aguardo você enviar as suas informações. Te vejo lá. Um abraço.